Olá, tudo bom, Sandra? Nossa, deixa eu limpar essa câmera. Boa noite. Deu tempo nem de eu fazer xixi, tá? Vamos lá. Ah, eu também, eu tava aqui na tampa, Eu também. Então, o que é terminar assim na. 48 do segundo tempo. É, mais ou menos isso aí. Então, tá bem. Bom, então acho que hoje é um assunto muito bacana que eu nunca abordei em live, né? Um assunto muito interessante, que eu acho que, na verdade, quem não fala sobre isso ou quem não quer falar sobre isso já está doente. E eu acho que essa frase que eu falei é muito forte, mas é uma frase que a gente tem que pensar. Porque, querendo ou não, libido, desejo, autoestima, tudo tem a ver, né? Se a gente não se sente bem, a gente provavelmente não vai ter uma autoestima bacana para que a gente não se sinta bem, né? Porque se a gente não se sente bem, o outro também vai nos achar o ó do borogodó, né? Quando a gente está quando a gente tá de bem com a gente mesmo, é difícil o outro não achar que a gente é maravilhoso, né? Porque a gente emana uma energia muito grande. Tu concorda comigo, Naraline? Oi, meu Plenamente. amor. Boa A gente noite, falou todo, querida. na verdade. Boa noite, então. Olha, nós estamos falando muito, né? Na verdade. Mas aqui, eu concordo plenamente com você. Porque quando a gente está para baixo, e eu falo de amor próprio, eu tenho falado muito sobre isso. Sabe por quê, Gabi? Na semana aí, eu te falei isso, na semana que eu fiquei ruim aí da minha virose, gente, eu tava muito pra baixo, sabe? Bate aquela deprê, você não tem vontade de se arrumar, você não tem vontade de botar uma roupa, você não tem vontade de se sentir bem, sabe? E eu acho que quando a gente tá bem com a gente tem esse amor próprio, a gente tem autocuidado, a gente pensa na gente. A gente, exatamente o que você falou, a gente emana, assim, parece que essa energia, as pessoas olham e falam assim, nossa, tem poder, né? Para uma pessoa poder. Mas na verdade é porque a gente se gosta em primeiro lugar, a gente se cuida em primeiro lugar. Eu costumo falar para os meus pacientes, quando a gente fala essa questão de libido, como você estava falando, tem gente que fica até meio sem graça, né? Tem gente que desconversa, como se fosse uma coisa feia, que na verdade a gente aprendeu assim, né? A minha mãe falava muito pouco, minha mãe não falava nada sobre o assunto comigo, né? E quando se falava na questão sexo, nesse tipo de libido, nossa, era muito feio, uma coisa. E a gente já sabe que não é bem assim, a gente sabe que tem questões hormonais envolvidas, que é muita coisa envolvida. E quando eu falo de libido, não é só um libido desejo sexual. Libido, gente, é desejo pela vida. Libido é desejo de coisas. Não somente, já tive a falar da dieta aqui em relação à libido mais relacionado a outras questões. Mas o libido não é só sexual. Libido pela vida, aquilo que te impulsiona, te move. Concorda comigo? O que te dá tesão. É, exatamente. Essa palavra que o povo não gosta nem de ouvir. Eu fiz uma pesquisa, eu acho que o dia que eu anunciei que a gente ia fazer sobre isso, e eu vou te falar, Naraline, que na minha prática médica era a mesma relação, né? Eu vou te dizer que 60% das mulheres e homens que responderam a minha dúvida lá, e eu acho que eu tive umas 500 respostas, 60% não coloca o sexo como algo importante. Olha, E eu é acho que um. 10% não quer saber de Não faz sexo. Não diferença. faz diferença nenhuma. Se a gente parar para pensar, isso é extremamente preocupante. Por quê? Porque não é só pela perda do libido pela vida. É um transtorno físico.
Porque muitas vezes a gente sabe que toda essa nossa cascata hormonal, ela está diretamente ligada com a nossa dieta. Tanto que o meu trabalho de conclusão na nutrologia foi sobre fertilidade e dieta plant-based. Eu fiz uma revisão bibliográfica porque quase não tem fertilidade masculina, né? Infertilidade masculina. Não tem quase nada sobre isso. E o que a gente percebe? Que uma dieta plant-based, ela realmente diminui fertilidade. E isso não é só na espécie nossa, na espécie humana, no Homo sapiens. Quando a gente pega trabalhos com animais, animais aos quais são submetidos a dietas com menos proteína animal, eles tendem a apresentar menores índices de fertilidade, menores índices reprodutivos e menores qualidades, piores qualidades seminais. O que isso significa? Que a dieta influencia não só a nossa parte hormonal, mas influencia também a nossa fertilidade. E não só a dieta. Um sono não reparador, uma adrenal não funcionante, muitas vezes correlacionado com outros transtornos. Eu achei que eu ia ser chata de falar sobre isso, ainda bem que você já está falando. Que eu ia martelar, porque a gente fala isso toda semana, né? Sobre adrenal, nananã. Eu falei, gente, eu acho que se eu for falar isso, vai ficar parecendo chato, eu vou deixar a Gabriela falar, a gente ficar martelando. Porque às vezes as pessoas... Eu ouvi hoje de uma paciente. Ai, mas parece que vocês sempre rodeiam e caem no mesmo lugar. Sim! A gente rodeia e cai no mesmo lugar. Por que será? Por que será? Porque nós estamos tentando mostrar que o problema tá no mesmo lugar, entendeu? Tá no estilo de vida, gente. Não tem como, né? Então, outra coisa interessante que eu anotei aqui do meu trabalho é a questão do consumo de álcool. As pessoas não têm ideia e elas acham que o álcool... Eu vou falar uma coisa, né? Assim, não sou solteira há muitos anos, mas já fui solteira há muito tempo. Muitas vezes, a gente, quando vai conhecer uma pessoa, a gente bebe álcool. Se você já fez isso e concorda, por favor, coloque. Eu acho que não tem. Bom, acho que pouquíssimas pessoas vão dizer que não fizeram isso. Nunca, né? Pra dar uma soltadinha, assim. Vai conhecer alguém. Bom, o que tu vai fazer? Tu não vai na igreja, né? Alguns devem até ir, mas as pessoas não se encontram, não marcam para se encontrar na igreja. A grande maioria das vezes a pessoa vai se encontrar para beber alguma coisa, enfim, alguma coisa assim. E aí o que acontece? O álcool, né, em excesso, e muitas pessoas fazem uso do álcool quase que diariamente e nem percebem, porque tô tomando só uma tacinha de vinho para relaxar no final do dia. Tô tomando só um chopinho, só uma cervejinha, só peguei uma long neck, que é o que a gente ouve muito. Isso influencia diretamente, não só na questão da fertilidade, mas também na questão da libido. Homens tendem a ter menos libido, e quem já viu um homem bêbado sabe. Não, vamos falar a verdade. Eu estava conversando, meu marido estava pensando outro dia, gente, os homens, eles chegaram a um ponto que eles vão para uma festa, eles ficam bêbados, eles não pegam ninguém, não vão fazer nada com ninguém. Zero, não vão fazer nada com ninguém. Zero chance. E aí, o que acontece? As pessoas não percebem que isso influencia a médio e longo prazo também. Não é só a curto prazo. Não é só o cara que deu uma brochada lá ou a mulher que não consegue gostar do cara porque tá pra lá de Bagdá. É porque realmente isso a longo prazo prejudica não só a questão hormonal, mas prejudica a libido e prejudica a fertilidade também. Então, eu acho que são vários pontos que a gente precisa tocar. Não é só a questão do sono, não é só a questão da dieta, não é só a questão hormonal, não é só a questão do álcool, mas é um estilo de vida que leva você a ter esses transtornos, a ter essa dificuldade em relação à libido. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que pensar que o pai de
todos os nossos hormônios, todos os hormônios sexuais, o nosso pai maior, nosso maravilhoso, vem de uma única fonte. A gente só tem uma matéria-prima para fazer hormônio. E essa matéria-prima, ela é muito importante. Não só para isso, para várias outras funções, mas para os hormônios ela é primordial, ela é essencial. É que nem que se a gente fosse fazer uma parede de uma casa. A gente precisa de tijolo. Se não tiver tijolo, a gente não consegue fazer a parede da casa. Se a gente quiser fazer de tijolo, é claro. Mas a gente não consegue, a gente precisa da estrutura. E essa estrutura, vocês sabem qual é? Se vocês souberem do que é feito os nossos hormônios, por favor, coloquem aqui. O que a gente tem que ter nessa dieta? O que a gente precisa comer nessa dieta? Para que a gente Vamos ver se alguém vai acertar. Vamos ver se tem gente que consegue pensar a respeito disso. Porque muitas vezes as pessoas... Ó, a Denise disse, não sei. A Denise tem que marcar consulta contigo, Naralinha. A Denise é minha paciente. A Denise tem que marcar uma consulta contigo. Proteína não é proteína. Não é proteína. Não é nenhum aminoácido. Não é nenhuma proteína. Não é nenhuma carne. Não é nenhuma proteína. Não. Qual é o pai dos nossos hormônios? Quem é a matéria-prima para os nossos hormônios? Não é a proteína, pessoal. Não é. Olha, a Rita vai ganhar um... Perfeito, Rita. Exatamente isso. Então, assim, se a gente quer deixar uma coisa, uma mensagem nessa live, é a importância do colesterol para essa produção hormonal que a gente realmente precisa e que a gente realmente busca. Porque se a gente não tem a matéria-prima para fazer qualquer tipo de hormônio, e a gente não está falando só dos hormônios sexuais, da testosterona, do DEA, do estradiol, da progesterona, não é só disso que a gente está falando. A gente está falando também de outros 2 hormônios muito importantes que fazem parte dessa cascata. E um deles é o cortisol. Então, por que a gente fala tanto de fadiga adrenal? Por que a gente fala tanto de dosar cortisol na saliva, de saber como é que está a sua curva de cortisol, como é que você se comporta, por que você acorda de madrugada? Tantas vezes eu bato na mesma tecla, como a Naraline mesmo disse. Por quê? Porque todos esses hormônios, eles derivam de um lugar só. Eles só têm um lugar para partir, que é do colesterol. Então, se você tem uma necessidade muito grande de fazer cortisol, porque você é estressado, porque você não sabe manejar o seu estresse, porque você realmente está num burnout, ou você trabalha um workaholic, ou você está o tempo todo sendo estimulado com sintomas correlacionando a esse excesso de estresse na sua vida e excesso também de atividade simpática, o que acontece? Muitas vezes a gente tem dificuldade de produzir o resto dos hormônios porque a matéria-prima é uma só. Então, essa derivação vai todo para o cortisol e sobra muito pouco para fazer o resto dos hormônios. Tá certo? Gabi, sensacional você tocar nesse assunto, porque às vezes, em consulta, a gente quer alertar o quanto o estresse tem envolvimento com isso e pela dificuldade que a gente tem do paciente deixar a gente tocar nesse assunto, que eu vejo isso, tá? Essa dificuldade desse assunto e tal. Mas é exatamente isso. Quando a gente... E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai concordar. Quando a gente está passando por um momento estressante, a libido fica zerada. Você está passando por um problema, seja uma dificuldade financeira, seja um problema familiar, você nem lembra que isso existe. E se passar dias assim, vão ficar dias assim, você não lembra. Porque, na verdade, esse cortisol está carregando a energia, o substrato para ele, está carregando o colesterol para ele, para poder ajudar. Então, quantas pessoas, agora eu te falo, por que você viu na resposta da sua caixinha 60% dizendo que sexo não é uma coisa tão importante? Porque, Gabi, as pessoas estão extremamente estressadas. As pessoas estão vivendo em crise de ansiedade. De 10 pessoas que a gente conversa, 10 têm crise de ansiedade. Eu tenho uma depressão. Eu tenho um transtorno. Você entendeu? Tá todo mundo nesse nível. É todo mundo querendo mais. As pessoas, elas estão... depois desse isolamento, né, da pandemia,
que as pessoas tiveram que aprender a viver de maneiras diferentes, que o online entrou na vida da gente de forma muito, né, severa e brusca. Não vou dizer que foi ruim, foi sensacional, só que isso trouxe mais ainda responsabilidade, mais sobrecarga. É uma aula de marketing que a gente assiste, daqui a pouco a gente está assistindo uma live tal, daqui a pouco a gente está num curso tal, daqui a pouco está e você tem que dar conta de tudo. Chega no final do dia, a carga em cima desse cortisol foi muito alta. Como que você vai ter libido? Sabe? Aí você tá assim, você tá sem libido. O marido tá sem libido. Aí chega naquele momento, tá tomando cansado, ainda tem criança. Ainda tem as coisas para concluir no outro dia. Que você tá... Então, assim, as pessoas estão cada vez mais afundadas nesse ciclo aí que a gente acabou de falar. Não tem mais o libido. Então, não é só questão de dieta, eu concordo plenamente com você. Atrelado a isso, a gente tem a dieta, que é o bendito do colesterol mal visto, endemoniado, né? O que não pode subir, deu 202, tem que tomar estatina, tá alto o meu colesterol. Eu recebo isso, Gabriel, sério, cara. A gente martela isso, a gente fala, não, eu recebo essa pergunta. Se eu não falar para, não vou falar que é todo dia não, mas pelo menos um dia sim, um dia não, eu recebo de algum paciente um exame com 213 de colesterol. Ah, estou tomando, vou tomar porque o médico falou, não sabe nada, não olhou o perfil lipídico desse paciente, não olhou nada, e o paciente está lá com HDL de 33, um colesterol total de 213 e vai tomar estatina e tem um medo danado de infartar por causa do colesterol. Sem saber a grande importância que o colesterol tem nas nossas vidas, a grande importância que tem para os nossos hormônios. E você já percebeu, claro que você já percebeu, né? O quanto que as mulheres são mais prejudicadas? Porque a mulher tem um medo de gordura, a mulher tem um medo de colesterol, que é um negócio surreal. O homem não, né? O homem ele é mais desleixado mesmo, vamos falar a verdade. Ele se desleixa mais com a coisa. Mas a mulher, cara, o que eu tenho de mulher que vem constar comigo, fazendo restrição calórica e comendo treino integral e diet para tudo qualquer lado, e nada de gordura, zero. Mas aí tem outra questão, Naraline. Eu acho que as mulheres, elas têm dois aspectos que a gente tem que considerar, além da questão da restrição da gordura. A mulher, ela, por fazer restrição calórica, muitas vezes ela deixa de ter o aporte de micronutrientes também adequado. Então, quando você Perfeito. come menos, você tem menos cofator, porque não é só o colesterol. Mas é isso que eu insisto com as bonitas que escuta você falar que come pouco. Ah, eu faço poucas refeições no dia. Aí as bonitas vêm pro meu direct, sabe? Ah, mas fulana de tal diz que come duas refeições, com muito pouco, então comer pouco é o que vai fazer emagrecer. Eu falo, gente, eu acho que comer duas refeições não é o problema, desde que você esteja se nutrindo. Como que está o seu intestino, como está a sua absorção e qual é a qualidade nutricional dessa pouca refeição. Aí a mulher faz restrição calórica comendo 1 de grão integral, um bife de frango do tamanho da palma da mão, porque carne de boi é uma vez na semana só. Porque o frango é menos gordura, mais sequinho e tal. E às vezes aquele monte de alface, gente, alface, não tem quase nutriente nenhum não, tá? Vocês ficam lá fazendo aquele monte de salada de alface e come lá esse filezinho de frango de uma palma da mão. Como que você vai ter nutriente, gente? Aí a gente vai bater na mesma tecla. Disfunção mitocondrial. Como que vai chegar os nutrientes que seu corpo precisa para produzir energia? Como que essa mitocôndria vai funcionar se ela não tem aporte? Aí a gente tem que começar a pensar numa das principais aqui. A B12 chega como lá? A bicha já não come carne quase nada, já não tem aporte de colesterol e também não come, não dá aporte de B12. Não dá aporte de zinco. Não dá aporte de zinco. Então começa a ter deficiência de um monte de coisa. É lógico que vai entrar em colapso. Não vai entrar em colapso só a parte hormonal. Vai entrar em colapso o funcionamento do corpo. E é por isso que eu vejo que a grande maioria das pessoas hoje está sofrendo de anemia ou está na porta da anemia. Que a gente vai ver, a ferritina está baixa,
transferrina, saturação de transferrina, a pessoa só vai... Mas não, o médico olhou e falou que a hemoglobina tá boa, eu não tenho anemia. Uma B12 de 500, não, o médico falou que está dentro do valor de referência, está tudo bem. Mas esquece que para um bom funcionamento, para a maioria das pessoas, a B12 tem que estar em 700. Esquece que tem a B9, esquece que tem a B6, esquece que tem a B1, esquece que tem a B2, esquece que tem vitamina C. Hoje eu atendi uma paciente e aí ela me disse assim, ela veio porque ela disse, eu vim porque eu queria que tu me dissesse que meus exames estão ruins. E aí eu olhei, né? E aí eu falei, olha, eles estão muito ruins. E ela disse, graças a Deus eu paguei a consulta para isso. Porque eu vou nos médicos e eles dizem que tá tudo bem. E eu falei, amor, olha só, vou te falar uma coisa bem sincera do fundo do meu coração. Provavelmente tu tem uma doença autoimune, porque ela tinha vários anticorpos. E tu com vitamina D de 20, e tu vem me dizer que tá bom? E ela disse, mas o reumato disse que tá ótimo. E eu falei, aham, então tá bem, chegou no lugar certo. Aí eu fiz uma lista de coisas que estavam ruins nos exames dela. Agora eu me lembrei porque tu falou e eu me lembrei aqui. E ela disse, eu não acredito. Eu falei, sim, tu tem uma IgG para herpes simples, gigantesca. E ela me disse, eu não acredito, graças a Deus, eu só paguei a consulta por causa disso. Então, assim, quando as pessoas têm sintomas, e ela é cheia de sintomas, tá? Quando as pessoas têm sintomas e os exames são normais, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, assim, uma pessoa que não tem libido e que acha que uma vitamina D de 20 está boa, sendo que a vitamina D é uma vitamina solúvel, ela precisa de gordura para absorção. A gente precisa ter um bom aporte, não só de vitamina D, mas a gente precisa ter um bom aporte de gordura para que isso aconteça. Alguma coisa está errada. Um paciente que come carne e tem uma B12 de 300, mas eu como carne. Bom, alguma coisa está errada. Um paciente que come carne 2, 3, 4, 5 vezes por semana e tem uma ferritina de 37, Alguém tá te roubando nutriente. Para algum lugar tá indo. Para algum lugar tá indo. Hoje eu tive uma paciente sua, uma gracinha ela. Aí eu achei engraçado que ela falou comigo assim, eu tenho desbiose, eu tenho leaky gut, eu tenho síndrome de... Minha filha, você tem tudo no intestino. E aí, às vezes, de novo, a gente vai martelar e falar de intestino, porque a gente sabe que se você fala pra mim, eu como tudo. Não, mas eu como carne. Não, mas alguém tá te roubando nutriente. Tem alguém te roubando. Esse roubar pode ser parasita? Pode, mas pode ser o seu intestino que tá vazado, não tá parando nada. Você tá comendo, mas não tá absorvendo nada, o que tá adiantando? Lufas de nada. E a gente já falou aqui em outra live. 99% da população tem leaky gut. 99% da população tá com o intestino igual peneira, sabe? Então, assim, é uma questão... Quando a gente fala que é estilo de vida, o sono tem relação? Lógico que tem. Sono faz reparo celular? Sono faz renovação celular? A gente está falando de síntese hormonal? A gente está falando de recuperação muscular? A gente está falando de uma série de coisas quando a gente está falando de sono de qualidade. É óbvio que libido vai ter a ver com isso também. Controlar o cortisol, como a gente já falou, está envolvido com essa questão do mesmo substrato, precisa de gordura, precisa de colesterol, mas o colesterol, o próprio cortisol também descompensado, numa curva descompensada, invertido, ele vai atrapalhar tudo. É um descontrole, gente, desencabeçado. Hoje uma moça, eu sou dessas, ela mandou uma mensagem para mim, querendo marcar uma consulta, às vezes ela vai ter a live, querendo marcar a consulta para alguns parentes que moram na Espanha. Aí ela falou que está com uma diferença de 5 horas. Aí eu falei com ela assim, tá, então vê aí a hora que eu vou conseguir esse horário aqui. Pode marcar o horário de 5 horas para você, porque vai dar 10 horas da noite na Espanha. Eu falei, 10 horas da noite para uma consulta? Ela falou assim, não, esse horário tá ótimo para eles, para 2 consultas. Eu falei, 10 horas da noite? Você tem noção que a gente vai terminar meia-noite lá? Não, mas eu falei, hoje eu mandei para ela de cara, eu falei, eu já entendi qual é um dos principais problemas que estão me procurando. Eu já saco você já vê que a necessidade que essas pessoas têm de tratamento, porque
Hábitos ruins, gente. Hábitos ruins vão levar. Não é só uma questão de alimentação. As pessoas pensam, ô Gabi, que para libido é assim. O que é para comer para aumentar a libido? Isso, é Entendeu? ponto aí. Então, é esse ponto que eu quero chegar com você. A resposta, a pergunta que eu recebo é assim, no consultório. Quando rola o assunto, é assim: aqui, deixa eu te falar uma coisa, menina, minha libido tá baixa. O que eu tenho que comer para aumentar a libido? Um suplemento para tomar? Diz que maca é uma maravilha, tribulus é uma maravilha. Naraline, tem um suplemento que eu conheço, que eu conhecia quando eu era mais nova, né? Quando eu ainda era ativa na arte da conquista, que chama Catuaba. Ativo na osteocosia. Aham! Aí, minha filha, isso daí é das antigas. Por que tu toma catuaba e tu tem uma libido maior? Porque todo mundo fica bonito, meu amor. Porque todo mundo fica bem quando tu toma catuaba. Tu pode tomar catuaba e assim, ó, qualquer um vira. Ah, essa eu gostei. Mas não é verdade? Mas é verdade, é verdade. Não existe homem feio com catuaba. É O verdade. negócio é tão alcoólico que tu fica tão maluca que assim, ó, tu pega qualquer um. Nem quer saber, não faz nem avaliação. Não faz avaliação, tu não Mas tem não. a triagem, entendeu? Não existe mais. A triagem acabou. A triagem é homem ou não é? Boa. Então, isso é um suplemento. Se você quer tomar um suplemento, a gente pode oferecer a catuaba. Mas você tem que saber que o intestino vai ficar prejudicado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma coisa que eu queria falar, Maraline, que eu acho que antes da gente falar sobre a dieta específica, assim, se tem alimentos, se não tem, o que a gente pode passar para o paciente, ou suplementos, porque suplemento hoje tem um monte de coisa, né? O que eu recebi de pergunta sobre maca peruana, eu acho que as mulheres todas tomam maca peruana como se fosse Suco. suco de Suco, assim, suco. água. Bom, mas uma coisa que eu acho importante que eu sempre falo, o fator emocional também tem que ser visto na questão da libido. Por quê? Porque se você tá com um homem em casa, ou o homem é mais difícil, porque o homem, se ele não tá feliz, ele vai lá e tá tudo certo. Mas a mulher, ela tem uma dificuldade. A mulher tem uma dificuldade em trair e a mulher tem uma dificuldade em se desvincular, porque muitas vezes o que acontece? A mulher é dependente daquele homem, financeiramente, emocionalmente. Os homens fazem mais abuso, né? Abuso que eu digo é. Faltou a palavra. Abuso. Não é físico, é abuso psicológico. Então, os homens fazem mais abuso psicológico, eles dizem, né? Eu tive um marido que falava isso pra mim. Tu é horrorosa, tu nunca mais vai conseguir ninguém se tu me largar, tu é a mulher mais feia do mundo, ninguém vai gostar de ti. Eu tive isso na minha vida. Então, assim, como é que uma pessoa vai ter libido com uma criatura dessas dentro de casa? Então, muitas vezes, minha dieta tá boa, não sei o que, mas assim, você realmente, pessoal, assim, pensa, assim, no íntimo, no fundo do coração, assim, com todo o amor que tu tem por ti mesmo. Tu realmente tem tesão por aquele homem que tá ali contigo, deitado naquela cama? Esse homem faz tu ter tesão nele. Então, as mulheres precisam, além de toda essa questão da dieta, além de toda a questão do cortisol, além de toda a questão da absorção dos nutrientes, além de toda a questão do sono, da atividade física, porque mulher que faz atividade física tem muito mais libido. Vocês acham que eu faço atividade física por quê? Também porque eu quero ter mais libido. Então, essa Maraline vai na academia todo dia por quê? Porque ela também quer ter mais libido. É importante a atividade física. Mas o fator psicológico é extremamente importante. Vocês têm que ver o relacionamento de vocês. Esse relacionamento, se é bom, se é ruim, se você ainda gosta do seu marido. Muitas vezes a pessoa não gosta, tá ali por uma comodidade. E aí, hoje, a outra paciente me falou assim: doutora, eu não tenho libido, mas eu fui numa exposição e eu vi uns homens meio pelados, eu fiquei maluca. E eu falei: uai! Então o negócio só tem que mudar o ambiente. Tu vai num lugar e tu vê um cara, uma foto de um cara pelado e tu fica com vontade,
a libido não é o teu problema. Eu falei pra ela, não tem problema de libido. O teu problema é o marido. Vocês concordam comigo? Eu não sei se vocês concordam, mas assim, eu acho que tem que realmente ver essas questões, porque muitas vezes isso não é abordado nas consultas. Os médicos têm dificuldade, o nutricionista tem dificuldade. O nutricionista não fala de libido, né? O nutricionista fala sobre outras coisas, enfim, é difícil alguém falar de libido e falar sobre questões muito íntimas, porque isso é de foro íntimo. Fazer uma reflexão sobre o teu casamento, sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento, isso é uma coisa muito difícil, porque tem muita coisa envolvida, tem bens, tem filhos, tem casa, tem história. Só que não tem como transar com uma pessoa que tu não Ô, gosta Gabi, mais, que tu não tem mais admiração, que tu não tem mais respeito, que tu não tem mais companheirismo, que tu não tem mais amor. É difícil transar com alguém assim. Mesmo que tu queira, é difícil. A gente perde a admiração, a gente perde o carinho, a gente perde o respeito, a gente perde a vontade, a gente perde tudo. E aí vocês acham que vão ter libido com um cara que é um bosta? concordo plenamente com você. Tem essa questão e tem uma outra questão que é muitas mulheres têm uma trava por aprendizado mesmo. Porque assim, pelo menos na nossa época, a gente, pelo menos comigo aqui, tá? Era tudo muito feio. Sexo era muito feio, sabe? Você pensar em sexo é feio. Nossa, minha mãe uma vez pegou uma cartinha minha falando umas coisas que nem era nada disso, era só umas coisas de, de, de uma paquera um pouco mais. Nossa, ficou sem conversar comigo uma semana e eu sem saber o porquê. Você entendeu? Então era assim, tudo muito feio, não pode e tal. Então, muitas de nós, a gente acaba entrando nos relacionamentos com essa trava de que sexo é feio, de que certas coisas são muito feias, essas crenças limitantes, exatamente. Crenças limitantes. E às vezes, a forma de demonstrar afeto, carinho e amor do companheiro é a forma do toque, é a forma do carinho. E às vezes, eu vou te falar por mim, tá? Meu marido sabe disso, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu tenho uma dificuldade com o toque físico, que é esse toque físico de abraçar, E meu marido já é o completamente contrário. Ele quer alisar o dia inteiro, ele quer abraçar, ele quer apertar, ele quer, entendeu? Então, assim, e muitas mulheres que às vezes não chegam a esse entendimento que eu tô falando aqui, elas começam a ser grosseiras, elas começam a ser ignorantes, elas tratam mal, né? Começam a reclamar, falar que estão com dor de cabeça, falar que estão passando mal, falar que estão isso, falar que estão aquilo, para poder afastar o cara delas, porque elas não concordam com aquilo ali naquela hora, que elas não concordam daquilo ali, daquele. E aí o relacionamento ele vai se afundando, ele vai se acabando. Eu falo muito que as separações de hoje em dia, elas não são meras separações, é uma coisa que vai acontecendo por essa falta de ligação, por essa falta de conexão, sabe? Não tá bom para você, então como é que é bom para você? Não, então vamos conversar aqui, vamos tentar acertar os pontos, né? Pra gente poder ter. E se vê que realmente o cara realmente é o bosta, igual a gente tá falando, porque eu também já passei por relacionamento abusivo, assim, esse abuso psicológico, já passei por isso também. Se a gente vê que ele é um bosta, realmente, gente, não tem como ter, não tem condição, não tem vontade, não dá vontade. É um negócio muito. Mas a gente tem que pensar nisso tudo além da dieta, concordo plenamente. Então, acho que é isso, assim, essa questão é muito importante que a gente fale, que as pessoas percebam que não é um fator que vai fazer com que você tenha mais libido. Não é um fator que vai determinar se você realmente consegue ter um prazer, uma satisfação sexual, né? Acho que as pessoas, elas viram muito em função disso, são só os meus hormônios. Não são só os hormônios. Os hormônios são uma parte, eu falo isso todo dia. Não existe um fator único para um sintoma. Não existe. Todo sintoma, toda doença tem causas múltiplas e fatores múltiplos. Então, se a pessoa não fizer uma reflexão sobre tudo isso, e às vezes não dá para fazer uma reflexão na consulta. Essas lives são exatamente para isso, para que as pessoas comecem a pensar diferente, para que as pessoas se questionem, se conheçam. Muitas vezes as pessoas não se conhecem, as pessoas não têm prazer, transam e não têm prazer. Quantas mulheres eu conheço E que tiveram muitas. orgasmo? Quantas? E Não não sabe nem o tem que que é. falar. Não, não é feio falar. É realmente isso aí que você está falando, não é feio falar, porque
a gente vê o quanto. Eu volto a falar nesse assunto, quantas mulheres são travadas para falar sobre isso, porque elas foram ensinadas que isso é feio, né? Ou que acham isso feio. E aí elas não vão falar com o marido, elas não vão conversar com o companheiro, não vão falar que não tá bom, que não chegou, que falta alguma coisa, sabe? Então, assim, é exatamente o que você está falando. Ajuda, porque muitas vezes o companheiro nem sabe também, né? Casaram muito cedo, né? Muitas vezes acontece isso também. Pô, o cara não sabe, o cara nem sabe o que é um clitóris, o cara não sabe o que é um orgasmo, o cara não sabe onde é que faz, o que acontece, como é que acontece. O cara não sabe. E tá tudo certo, porque ninguém é obrigado a saber. Ninguém nasceu sabendo. Tem vídeo no YouTube, pessoal. Pode ver os vídeos no YouTube. Tem vídeo no YouTube para tudo que vocês quiserem. E eu não tô falando nada de coisas de... Como é que é o nome daquele site de pornografia? X. O que é? Vídeos, isso aí. Eu Isso. tô falando de vídeos. Agora me lembrei. Eu tô falando do YouTube. Então, assim, se você quer saber onde é que é um clitóris, bota no YouTube. Você quer saber como é que faz tal coisa, bota no YouTube. Tem tudo lá no YouTube. Então, assim, para você se conhecer, para você conhecer o seu corpo, para saber. Muitas vezes o que acontece? Tem toda essa questão psicológica envolvida para o homem também. Ou vocês acham que o homem broxa, ele é broxa porque ele é diabético? Vocês acham que o homem é broxa porque o homem Não! O cara brocha por um fator psicológico, na grande maioria das vezes. Ou ele tá nervoso, ou ele não deu conta porque ele achou que a mulher era muito para ele, ou ele bebeu, ou ele tá passando por um momento realmente difícil e o cara não tá com a cabeça ali, como a Naraline falou. Então, assim, quem nunca saiu com um cara broxa, a mesma coisa a mulher também tem que ter o prazer, a mulher também tem que ter o direito de gozar. E muitas vezes ela não tem. Ela não se conhece, ela nem sabe, ela não sabe que tipo de orgasmo se tem, que é o orgasmo, ela não sabe nem onde é que vai colocar, vai se tocar, vai se sentir, lá sei eu. Então, essas coisas são importantes que a gente fale, né? Porque realmente é interessante, a Alessandra é minha colega, é médica, e falou assim, mas é importante a mulher se conhecer. Claro, é importante que as pessoas se conheçam, né? Porque ela também pode ajudar, poxa, o cara não sabe muito bem, bom, mostra ele pro cara, diz assim, ó, eu gosto Ensina o caminho. E aí a libido vem. Agora, se tu tá com um cara que não sabe nada, tu também não tá muito afim, pô, que libido que tu vai ter? Agora vocês imaginem tudo isso junto de bebida alcoólica quase todos os dias, junto de alimentação com alimentos ricos processados, só fast food, junto de vai só vegetar, né? As pessoas vão só viver, empurrar com a barriga, assim. Porque não tem libido pra nada, não é só pra isso não tem libido pra nada. Bom, então, vamos lá. Acho que a gente falou bastante sobre os fatores, acho que isso é interessante, essa live serviu para isso. Eu adoro falar desse assunto, né? Eu, por mim, eu ia ser sexóloga, na verdade, né? Tem uma moça que aquela, como é que é o nome? Ela tem um trilhão de seguidores. A Kátia Damasceno, como é que é esse nome? Você tá vendo que eu sou entendida do assunto também, né? Que eu conheço os Queria, eu tenho uma mulher, aquela mulher, olha, eu não sei aquela mulher, vou te falar, ela é sensacional mesmo. ela faz umas piadas assim, que fica pensando, cara, ela é muito boa. Eu tenho muita inveja da Kátia. Ó, eu já saí com um cara broxa, ele achava que era bebido. Um dia peguei ele sem beber e vamos lá, amigo. E era hormonal. Olha, coitado, olha que tristeza. Mas acontece, entendeu? Acontece. É assim mesmo. Tem que ser assim. E falar da maca, né? Que eu acho que é uma das coisas que todo mundo perguntou. Eu acho que eu tive umas 20, 30 perguntas sobre maca peruana, né? E aqui na caixinha também. Ah, alguém tirou a pergunta. Ah, que pena. Tinha uma pergunta aqui agora da maca peruana. Bom, enfim, a respeito da maca peruana. Então, a maca tem uma revisão, várias revisões, né, sobre maca peruana. E a maca peruana, ela realmente melhora em mulheres. Só que assim, vamos lá, os pormenores. Primeiro, a maioria das macas não são macas puras. Então, a gente tem que ver a qualidade desse suplemento. A segunda coisa, as doses são altas.
Então, muitas vezes a gente acha que é dose baixa e ela não é. Ela é uma dose extremamente alta. Quanto tempo para usar? Não melhora do dia para noite. Tomei o comprimido da maca hoje, amanhã eu tô com libido. Não é testosterona. É Testosterona um hoje, tratamento, né? hoje de manhã tu faz testosterona, de noite tu tá com libido. Testosterona é algo assim muito importante para quem usa e para quem sabe que precisa. Mas a maca não é assim. Então a gente sabe que a maca ela é a longo prazo. Então, os estudos mostram que a gente tem benefício acima de 6 semanas como fitoterapia. Aí a pessoa perguntou na caixinha que estava ali: a maca pode ser usada por longo prazo? Gata, olha só, vou te dar uma real. Nenhum fitoterápico deve ser usado para sempre. Por quê? Porque você não está tratando a causa. A causa da sua falta de libido não é a falta de maca peruana. A causa da sua falta de libido, eu não sei dizer. Podem ser todos os outros fatores que a gente citou na live. Mas existe uma causa. A maca ela pode dar o pequeno empurrão, às vezes, que você está precisando, até você se ajustar, refletir, ver onde que você vai ter que cuidar. Mas existe uma causa, ou mais de uma. Perfeito. Então, assim, e outra coisa é a testosterona, né? Que as mulheres querem usar testosterona, esse hormônio que é maravilhoso. Testosterona talvez seja o melhor hormônio para relação de sexo, né? Ainda mais um éster potente de testosterona para a mulher. Testosterona tem efeito colateral. Testosterona não funciona para todo mundo. Testosterona tem que se saber usar, porque muitas vezes você não tem transtorno só em relação à testo. Você tem desequilíbrio hormonal de vários outros hormônios. Testosterona, muitas vezes, não é bem absorvida. A gente pode passar para os outros, pode dar um banzé se você não saber usar. Então, assim, para todo mundo é bom? Não. Às vezes é falta, às vezes é. Mas a causa, por que você está com todo esse transtorno hormonal? Por que você não consegue fazer testosterona? Mas é aí que tá. Você chegou num ponto chave. As pessoas não querem passar por esse processo de melhorar a testosterona, a produção. As pessoas querem, não, mas se eu tomar, resolve. Não, não é melhor eu tomar, porque se você falar que vai ter que ter uma melhora da alimentação, que a gente vai ter que melhorar todo esse processo, o estilo de vida, é difícil. Infelizmente, Gabi, as pessoas não querem nada mais que gaste energia. Falou que vai ter que passar por um processo que vai trazer alguma espécie de dor, porque a gente sabe que todo processo de mudança vai trazer alguma dor, alguma dificuldade, algum transtorno, óbvio. Ninguém passa por um processo, qualquer que seja, que não tenha algum desconforto. E as pessoas não querem mais passar por esse desconforto. Então, você entende? A maioria prefere tomar porque ela não quer mudar o estilo de vida, ela não quer deixar de fazer as coisas que ela está fazendo que prejudicam a testosterona. É esse que eu acho que é o maior ponto-chave da coisa. Eu tô te falando que eu moro numa cidade pequenininha. O que eu conheço de pessoas que fazem uso e de mulheres que fazem uso é assim, surreal. Virou uma coisa muito. Mas você. Não, o que não pode? Não, eu não sou contra. Muito pelo contrário, eu acho que a reposição hormonal ela se faz. Eu não concordo com o fato de não poder repor hormônio. Porque eu acho que sim, é necessário para muitas pessoas. Agora, não tratar a causa é o problema. Porque isso vai continuar existindo. E aí, a pergunta que eu acho que dá para fechar a live, Maraline, é: por que a testosterona não funciona para todos? Porque a testosterona, ela não é mágica. Não é assim, eu passei a testosterona e todos os tecidos recebem testosterona com aquela maravilha. A testosterona, ela é um hormônio. E os hormônios, eles atuam não localmente. Então, assim, ele não vai atuar só no local, ele atua em todo o corpo, em todo o tecido que consegue aceitá-lo.
E para isso, muitas vezes, para esse transporte, a gente precisa de moléculas que transportam os hormônios. Quando a gente tem um problema grave no transportador, e o transportador que transporta testo não é o mesmo, não é diferente do transportador que transporta cortisol, que não é diferente do transportador que transporta hormônio da tireoide, que não é diferente do transportador que transporta estrogênio, que transporta progesterona, que transporta todos. Porque os hormônios, eles não andam livres, assim, não é todo livre. Ele tem uma forma ligada. Você não faz a testosterona livre e a testosterona total. O que significa isso? Que alguns hormônios são livres e alguns hormônios são ligados. Eles são binding e eles são... Então, o que acontece? Quando você não tem transportador, ele está sendo ocupado por outros hormônios, Perfeito. a esse hormônio é muito ruim. E quem é que é responsável por fazer esse transportador? Nosso órgão máximo produtor, que é o fígado. Então a gente precisa de um bom funcionamento hepático para ter bons transportadores. Então não é só a questão dos hormônios estarem equilibrados, mas a gente precisa de transportador bom para fazer. Nossa, mas aí foi ótimo você falar nisso, Gabi. A gente ia deixar isso passar em branco de não falar da importância do fígado aí. A gente falou sobre mitocôndria, vai, prossegue, porque só que eu... Não, mas é importante, Naralina, porque as pessoas não entendem a importância do fígado nessa função. As pessoas Na verdade, as pessoas não entendem a função do fígado para quase nada. As pessoas pensam que fígado tem relação com cirrose porque bebeu muito. É isso que as pessoas sabem de fígado. Ah, gordura no fígado, eu tenho que diminuir a gordura que eu como. É isso que as pessoas sabem de gordura no fígado. De fígado, né? As pessoas não têm noção do papel do fígado da detoxificação, do papel do fígado na produção de um monte de coisa. As pessoas não têm essa noção do cuidado que a gente tem com o fígado. Gente, o fígado, se soubesse o quanto ele é importante pra gente. E tem tanta gente com o fígado sobrecarregado, lotado de toxina, de poluente. É por isso que a gente volta a falar. Toxina, excesso de toxina, poluentes, esse monte de coisa que começa que hoje em dia estão sobrecarregando o nosso organismo. Fígado tem que dar conta disso tudo. Aí vai entrar também, sim, excesso de bebida alcoólica, excesso de cafeína, excesso de frutose. A gente está falando de um fígado que vai conseguir trabalhar como? Aí vocês imagine um fígado que já não está tão legal com uma disfunção mitocondrial. Aí você não está levando nem energia para o seu fígado, que precisa de energia pra caramba. Aí não chega lá também a energia que precisa. Falta micronutriente, falta energia, ainda está sobrecarregado. Transportador para hormônio? Coitado. Olha só, olha que bonita essa, olha que lindo, olha que legal. Meu SHBG é alto e minha testo livre é baixa. A endócrino diz que não tem o que fazer. Olha que interessante. Então, a gente estava falando exatamente sobre isso. Então, não é só o SHBG. A gente tem o TBG, a gente tem várias outras proteínas ligadoras de hormônios. O SHBG é uma delas, por isso que a gente pede o SHBG no sangue. Então, o SHBG, ele está se ligando em toda essa testosterona. E produzir muito SHBG é um sinal também ruim. Porque quanto mais SHBG, menos testo. Livre. Porque ela está se ligando. Então, se você tiver um SHBG alto, não adianta você repor testosterona. Você precisa baixar esse SHBG. Aí a endócrino diz que não tem o que fazer. Renato, você precisa marcar uma consulta com o doutor Gabi. Eu fico chocada. Chocada. Porque a endócrino dizer que não tem o que fazer, ela está dizendo para o Renato: Renato, tu nasceu assim. É genético.
É de nascença. Eu sou chocada com isso. Porque ela não sabe tratar a causa, porque ela não chega aqui, ó. SHBG, ai, meaning, ó. Não, causes, vamos botar causes. Vou ver quantos sites tem. 540 mil resultados. Aí tem mais gente falando a mesma coisa, ó. É isso. Aí ela pergunta, ó, a Mazinha falou, pois é, e como é que eu faço? É isso que eu tô dizendo, pessoal. Não adianta repor testosterona com SHBG muito alto. Como não adianta repor testosterona com SHBG muito baixo. A gente tem que equilibrar tudo. Então as pessoas dão teste e elas dizem, ai, não deu, não adiantou. Teste pra mim não funciona. Aham. O pessoal da academia diz toda hora isso, que o teste não funciona. Então lá os marombeiros com músculo até pelos olhos. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos se ligar, né? Então, assim, como baixaram? Ficou a dica aí, viu? Marca uma consulta que a gente vê. Tem que ver os outros exames, na verdade. Não tem como dizer especificamente porque eu não sei a causa. Mas existem muitas causas, muitas causas. E ele coloca aqui, talvez a principal causa pelo site, não sabia que era a principal causa, transtornos alimentares. Então, dificuldade alimentar. Então, você tem uma dificuldade alimentar e isso também está correlacionado. Então, tem que ver como é que é a sua dieta, tem que ver como é que está o seu fígado, tem que ver como está a sua tireoide, tem que ver como é que estão os seus outros hormônios, tem que ver como é que está o seu grau de inflamação. Assim, ó, tem tanta coisa para ver. Mas eu deixo a dica, coloca SHBG High Cause. Então, causas de SHBG alto. E você vai começar a ler ali, tem um monte de explicação, um monte de site legal. Então, assim, ó, reduzida a produção de hormônios nas mulheres, o que eles falam, a reprodução hormonal, pílulas hormonais prejudicam a SHBG, os distúrbios alimentares, a tireoide, ele coloca ali, hipertiroidismo, transtornos hepáticos, que talvez seja a principal causa, mas é importante que a gente veja isso, é importante que a gente fale isso com os pacientes e principalmente é importante que as pessoas saibam que tudo tem um jeito, porque não foi assim, não nasceu assim. É isso? É isso, eu achei olha, esta live está sensacional. Ó, olha quanta coisa a gente falou, para dar uma resumida. Fígado tem que estar funcionando bem, fígado não pode estar sobrecarregado, não pode, a gente falou de bebida alcoólica, quando a gente fala de bebida alcoólica, a gente também está falando de fígado. Então, uma pessoa que, às vezes, né, eu tô dando um exemplo do Renato, quem não conhece o Renato? Às vezes o Renato é uma pessoa que tem um estilo de vida ruim, às vezes bebe muito, às vezes não tem uma alimentação que está levando os micronutrientes que ele precisa, é uma alimentação às vezes que não tem B12, que não tem um suporte legal de zinco, não tem um suporte legal de vitamina E, não tem um suporte legal de um monte de micronutrientes que são necessários. Então, é como a gente diz, são várias causas. E aí cabe aqui quem assistir a live fazer uma reflexão, né? A gente falou de causas, gente, variadas. Do companheiro à alimentação. Nós falamos de tudo nessa live. Então, Quero assim, depois dessa live. uma dúvida, Nutri. E banana aumenta a libido? Então, essa promessa da banana é forte, né, amiga? Abacate, banana e chocolate. Sim, por quê? Porque são ricos os nutrientes que prometem aumentar a libido. Então, A assim, gordura. a Não, gordura, antes exatamente. da live eu tava comendo uma banana. Só para te ter ideia, para ver se a libido vai. Então, é exatamente os nutrientes que a gente está falando. Potássio, a gente está falando de B12, a gente está falando de gordura, porque a promessa é essa. O chocolate tem os flavonoides, que vão aumentar o fluxo sanguíneo. Então, assim, por que esses alimentos podem aumentar? Eles vão ser a solução? Preste atenção. Não, se existe causa problemática aí, não. Mas eles podem ser umas ajudinhas estimulantes. Por que não? Podem sim. Essa é a promessa do amendoim também. Galera que toma amendoim. Não gosto de amendoim.
Mas eu gosto de amendoim, mas eu não gosto do amendoim. O amendoim não me faz bem, é muita gordura pra mim. Não, e a pele com A amendoim. pele, eu como um amendoim, sai umas 10, assim. É, exatamente. Buenas, então, só para vocês terem ideia. E alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Vocês gostaram da live? O que vocês acharam? Ó, vieram coraçõezinhos já. Nossa, achei essa live sensacional. Nós demos uma aula aqui quase de sexologia. Se alguém conhecer Nós a falamos, Cátia Damasceno, por favor, mande gente, seu contato. ela é sensacional mesmo. Assim, se eu não fosse médica, Maria, vou te falar uma coisa bem sincera. Se eu não fosse médica, eu queria ser radialista, tá? Meu sonho é ter um programa de rádio. E É, assim, sempre, desde pequena, sempre eu quis falar na rádio. Eu não queria mostrar o meu rostinho, mas eu queria falar na rádio. E aí eu fiquei pensando agora, eu falei, olha, se a Cátia Damasceno me quiser, eu só mostro a minha voz, mas eu quero. Imagina, a Cátia Damasceno é maravilhosa, eu adoro a Cátia Damasceno. gente, vamos fazer uma campanha aí, mandar umas mensagens. Para ela me falar sobre isso. Eu acho que eu também tenho esse jeito assim que ela tem, assim. Bem, de falar os negócios assim, bem no jogo. Tá bem, pessoal. Então, assim, muito obrigada por carinho de vocês, por todas as perguntas. A gente se ver, nos ver. Ai, olha aí, porque eu tô sem calendário agora. Só um pouquinho. Hoje é 27. Dia. Véspera de Dia das Mães, ali, na semana do Dia das Mães. Então vai ser o quê? Saúde da mulher. Então, mas vai ser dia 10? Dia 11? Dia 11. 11. Dia 11, Tá. vamos falar sobre saúde da mulher. Então, em homenagem às mães, não, vamos falar sobre fertilidade. Ótimo. Ótimo. A doutora é engraçada, daria certo uma rádio. Claro que eu daria, mas é óbvio que daria. Eu adoraria ter um programa de rádio. Tem um programa de rádio aqui nos Estados Unidos que é ouvido, é uma moça, ela tem uma voz assim, ela fala o inglês que eu entendo totalmente, e ela tem uma audiência de 2,5 milhões de pessoas por dia. E é muito legal mesmo, assim. Eu acho sensacional. Rádio eu acho um negócio maravilhoso, porque não precisa ver, né? Só ouve. Por isso que os podcasts fazem tanto sucesso, eu acho também. Verdade, também concordo. Buenas, então, dia 11, às 19 horas, nós esperamos você para o tema fertilidade. Qual é a dieta para fertilidade? Você sabe o que é importante para a gente ter na dieta para melhorar a fertilidade? Já que a gente falou sobre libido, agora a gente vai falar sobre ter filhos. Então, precisamos transar para ter filhos. Vamos falar sobre fertilidade. Então, a gente aguarda vocês. Tá bem? Maravilha. Gratidão. Beijo, amada. Beijo, gente. Boa noite.